Nesta aula, vamos iniciar um novo tópico desta série. Vamos aprender a calcular a área de uma superfície de revolução. Primeiro, vamos tratar do cálculo da área lateral de um sólido mais simples, o cone de raio R e geratriz igual a G. Queremos determinar a área lateral deste cone. Se o cortarmos esticando essa área lateral sobre um plano, ela terá a forma de um setor de uma circunferência de raio igual a G. Podemos determinar a área desse setor utilizando regra de 3 simples. A área da circunferência completa é igual a πg ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado. E ela terá um comprimento igual a 2πg, 2π vezes o raio. Vamos chamar a área do setor de AL. O seu comprimento é igual a 2π vezes o raio. Agora o raio do cone. Então, para a circunferência, nós temos uma área igual a πg ao quadrado, que corresponde a um comprimento 2π vezes g. Para a seção, a área é AL e o comprimento é 2πr. Essas medidas são proporcionais. Multiplicando cruzado, AL vezes 2πg tem que ser igual a πg ao quadrado vezes 2πr. Podemos cancelar 2π e um dos g's que aparecem dos dois lados da equação. E chegamos ao valor da área lateral de um cone. AL vai ser πrg. Agora, considere um tronco de cone cuja geratriz, vamos chamar de G maiúsculo, a base maior de raio R1 e a base menor de raio R2. A área lateral desse tronco de cone pode ser calculada da seguinte forma. Um cone inteiro de mesma base terá geratriz igual a G1. E o cone que completa, para formar o maior, terá uma geratriz igual a G2. A área lateral do tronco de cone será a diferença entre a área lateral do cone inteiro e a área lateral do cone menor. Então, AL vai ser πr1G1, a área lateral do cone inteiro, menos πr2G2, a área lateral do cone que completou o tronco de cone. Podemos colocar o π em evidência, então fica π vezes R1G1 menos R2G2. Podemos identificar na figura dois triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes têm lados proporcionais. Então, a gente tem um triângulo aí formado no cone menor e o triângulo formado no cone maior. Então, G1 sobre G2, a razão entre as geratrizes, é igual a R1 sobre R2, a razão entre os raios. Multiplicando cruzado, R2G1 vai ser igual a R1G2. Passando todos os termos para a esquerda, R2G1 menos R1G2 é igual a zero. Como a expressão da esquerda é igual a zero, acrescentando-a na expressão da área lateral do tronco de cone, seu valor não será alterado. Então, podemos escrever que essa área é π vezes R1G1 mais R2G1 menos R1G2 menos R2G2. Como G1 é um termo comum nos dois primeiros termos, dentro dos parênteses, e G2 nos dois últimos, podemos colocá-los em evidência e reescrever a expressão como π vezes G1 vezes R1 mais R2 menos G2 vezes R1 mais R2. Agora temos R1 mais R2 em comum nos dois termos. E a expressão se torna π vezes G1 menos G2 vezes R1 mais R2. Vamos fazer mais uma manobra algébrica e reescrevê-la como 2π vezes G1 menos G2. Eu multipliquei por 2, vou dividir por 2 o resto. R1 mais R2 sobre 2. A expressão G1 menos G2 é igual ao valor da geratriz do tronco de cone, que chamamos de G maiúsculo. E R1 mais R2 sobre 2 é a média dos raios, que chamaremos de RM,
Portanto, a área lateral de um tronco de cone é a L igual a 2π Rm, né, a média dos raios, vezes G, que é a geratriz. Esse resultado será útil para deduzirmos a equação que nos permite calcular a área lateral de qualquer sólido de revolução. Considere uma função f de x contínua no intervalo a menor ou igual a x menor ou igual a b. Girando essa curva ao redor do eixo x, o sólido de revolução terá o aspecto mostrado. Para o cálculo da área lateral, vamos aproximar a curva lisa por um caminho poligonal, que ao ser girado em torno do eixo x, irá gerar um sólido como o mostrado na figura. Observe que o objeto gerado é formado por vários troncos de cone, cuja fórmula para a área lateral já deduzimos no início da aula. É intuitivo pensar que, quanto menor forem os intervalos nos quais construímos os troncos de cone, mais a soma dessas áreas se aproximará do valor real da área lateral do sólido original. Quando o número de segmentos tender ao infinito, cada tronco de cone infinitesimal terá geratriz igual a ds, e o raio médio será o valor da função no ponto. Então, a área infinitesimal dessa tira vai ser dA igual a 2π vezes o raio médio, y, vezes a geratriz ds. O valor de ds é o mesmo que utilizamos no tópico anterior, quando tratamos do comprimento do arco, né? Então, o ds vai ser raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. Então, o elemento de área pode ser escrito como dA igual a 2πy, raiz quadrada de 1 mais f' de x elevado ao quadrado vezes dx. Integrando este elemento de área no intervalo considerado, o resultado será a área lateral procurada. Então, a área será a integral de A até B de 2πy, raiz quadrada de 1 mais f' de x elevado ao quadrado vezes dx. A forma mais geral dessa fórmula é A igual a integral de A até B de 2π vezes um raio de revolução vezes ds. O elemento ds deve ser escrito em termos da variável de integração. E o raio de revolução vai depender se você está girando em torno do eixo x ou do eixo y. Para ver como proceder, considere o seguinte exemplo. Calcular a área de uma superfície esférica de raio A. Como já vimos algumas vezes em aulas anteriores, uma esfera de raio A pode ser obtida girando a semicircunferência y igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado em torno do eixo x. Se fatiarmos verticalmente a esfera, cada fatia terá área superficial na forma de um tronco de cone de geratriz igual a ds e cujo raio médio é igual ao valor da função no ponto. A área superficial dessa esfera pode ser calculada pela fórmula que deduzimos. O A vai ser integral de A até B de 2πy, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. A derivada da função vamos escrever a função na forma de exponencial. O f de x pode ser escrito como a ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio, que é a raiz quadrada. Então, o f' de x vai ser, o meio vira um fator, vou subtrair um do expoente, então fica a ao quadrado menos x ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada do que está dentro dos parênteses. A derivada de a ao quadrado é zero, que é uma constante, e a derivada de menos x ao quadrado menos 2x. Voltando para a forma de radical, né? Esse menos meio aí, vou passar para baixo. Então vai ficar 2x em cima, menos 2, a ao quadrado, menos x ao quadrado elevado a meio. Eu posso cancelar o 2, então fica menos x sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado.
Como temos uma raiz quadrada no denominador, a derivada está definida apenas no intervalo no qual a ao quadrado menos x ao quadrado é maior que zero. Essa expressão só será negativa se o módulo de x for maior do que o módulo de a. O a é positivo, né? Então, o domínio da derivada é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que menos a menor que x menor que a. Não pode se anular também, porque está no denominador. Neste intervalo, a derivada está bem definida, né? No intervalo entre menos a e a. E não existem pontos de descontinuidade na função. Então, podemos aplicar a fórmula. E fica a integral de menos a até a de 2π vezes o valor de y, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, vezes raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado, menos x sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado elevado ao quadrado, vezes dx. Eu posso passar o 2π para fora da integral, então fica 2π integral de menos a até a de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, vezes raiz quadrada de 1 mais. Quando eu elevar ao quadrado, esse número negativo vai ficar positivo, em cima fica x ao quadrado, e embaixo a ao quadrado menos x ao quadrado, vezes dx. E dá 2π integral de menos a até a de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, e dentro do radical, tirando o mínimo comum da a ao quadrado menos x ao quadrado, dividido por 1, dá a ao quadrado menos x ao quadrado. Então fica em cima a ao quadrado menos x ao quadrado, e o outro termo não muda nada, mais x ao quadrado. E dá 2π integral de menos a até a de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Eu posso cancelar o menos x ao quadrado com o x ao quadrado. Então, em cima fica raiz quadrada de a ao quadrado sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, vezes dx. Eu posso cancelar a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. E a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, fica 2π integral de menos a até a de a dx. E dá 2π, a integral de a vai ser a vezes x. Eu vou integrar de menos a até a. Então, fica 2π vezes a. Quando o x for a, vai ficar a, menos. Quando o x for menos a, menos a. Então, dá 2π vezes a. Aí eu tenho menos a dá a, mais a dá 2a. Multiplicando esses dois termos, dá 4π a ao quadrado. Este valor é o esperado para a área superficial de uma esfera de raio A. Para exercitar o que estudamos, tente fazer os seguintes exercícios. Calcule a área superficial do sólido de revolução gerado quando as curvas são giradas ao redor do eixo x nos respectivos intervalos.